seguindo o mesmo rito da Teodiceia, não é? E acerca de Cristologia, hoje sendo o primeiro dia, o que é que nós vamos, no decorrer aqui da nossa conversa, tratar aqui? Primeiro, o que é Cristologia? Vamos falar um pouco sobre conflitos. Eu penso que onde tem a interpretação humana gera, evidentemente, conflitos, né? Então, a gente, acerca de Cristologia, entender um pouquinho dos conflitos. Depois, o Concílio de Calcedônia, a história da igreja tem diversos concílios aí, sínodos, né? E o de Calcedônia tem bastante envolvimento com o tema, nós vamos ver um pouquinho. E vamos falar um pouco da união hipostática, né? Se você já ouviu falar sobre isso, sabe a que se refere. A intenção é, então, não é acentuar os principais elementos, e quem nunca ouviu, hoje terá essa oportunidade. Esse assunto, meus irmãos, Cristologia, é algo de extrema importância para todos nós. Se nós olharmos a história da igreja, a reforma da igreja, e que a partir dela gera, então, o protestantismo e toda a sua derivação, né, daquilo que nós hoje conhecemos como evangélicos, se observarmos isso, nós vamos entender que existem 5 solas que traduzem ou resumem toda a teologia e toda a discussão gerada sobre a reforma, e não necessariamente a teologia da reforma, mas a teologia que nasce a partir da reforma. Existem diferenças, não vem ao caso agora, mas 5 solas, eu penso que os irmãos já ouviram falar sobre as 5 solas. Não é Lutero o autor das 5 solas, mas é uma compilação posterior a Lutero, que traduzem 5 solas, sendo solas somente, não é? Seria sola Escritura, solus Christus, sola fide, sola gratia e soli Deo gloria, não é? Então, as 5 solas, e entre elas está solus Christus, porque Cristo é o centro de todas as coisas, não é? A Bíblia inteirinha, de Gênesis a Apocalipse, trata exclusivamente de temas que envolvem o Senhor Jesus. Tudo aponta para ele. O Antigo Testamento, por completo, é sombra do que haveria de vir, e o que haveria de vir é o Senhor Jesus. E sendo ele o centro de todas as coisas, está aí a relevância do estudo de Cristologia, não é? É o centro de tudo, é o centro da fé. É impossível você pensar Deus ou pensar igreja, pensar qualquer coisa desassociado ou com uma imagem errada acerca, não é, de Jesus Cristo. Então, a necessidade do estudo cristológico é fundamental. Portanto, acerca de Cristologia, existe um teólogo já falecido há alguns anos, seu nome é R.C. Sproul, ele é um teólogo norte-americano, é este senhor aí de sorriso simpático aí. É um teólogo expressivo aí da teologia reformada, e ele, numa das suas exposições, uma pessoa, ele é cofundador e foi por muitos anos aí um sustentador de uma faculdade de teologia chamada aí Reformation Bible College, lá nos Estados Unidos, e tem muito material dele disponível, né? Se você gosta do assunto ou de teologia, recomendo que você procure pelos textos, não é, do Sproul. E numa das conferências, em 2015, ele tratava sobre a crise da cristologia. Então, uma análise dele acerca, não é, da dificuldade que o tema continua a enfrentar nos dias de hoje. E quando ele iniciou a sua fala, ele inicia com, eu trouxe aqui algumas citações literais, né, abre aspas, me sinto tomado pelo senso de inadequação diante da responsabilidade do ensino sobre a pessoa e a obra de Jesus. É algo, não é, meus irmãos, muito maior do que todos nós, sem sombra de dúvidas, e isso gera temor, porque a grande preocupação é o que ele expressa logo embaixo, dizendo que não existe assunto maior a se tratar do que cristologia.
E não podemos reduzir a pessoa, e tampouco a obra de Jesus, a uma mera escrutinação acadêmica, como se o colocássemos no microscópio intelectual, porque ele não é apenas o meu Salvador, mas ele é o meu Senhor, e Senhor de todos, né? O que ele está querendo dizer é que o risco de que se assuma, enfim, teses ou visões, ou o que a igreja nos dias de hoje, né, gosta de dizer, para mim é assim, para mim é assado. Então, é essa exata preocupação expressada aí por Sproul no seu discurso, dizendo que a busca dele, a ânsia dele é que ele seja bíblico, não é, sem desviar nem um tanto para qualquer um dos lados, e que o Espírito Santo seja aquele a quem, não conduz, aquele quem conduz todas as coisas, porque se trata de um tema extremamente sensível, não é? E diante dessa colocação, faço minhas aqui, não é, humildemente, as palavras aí de Sproul, porque é um tema realmente bastante sensível. Bom, e falando sobre cristologia, o que é, então, cristologia? Cristologia é um segmento teológico dentro das grandes disciplinas aí que teologia estuda, e quando falamos teologia, eu penso que todos entendem, não é? É o estudo acerca de Deus, é uma análise, ou seja, é o esforço humano, intelectual, para a compreensão do transcendente, não é? Então, dentro das áreas de teologia, se você for procurar uma sistemática, que é a organização sistêmica dos pensamentos teológicos, né, dentro da teologia, existe cristologia. E essa área, este segmento, ela se dedica exclusivamente ao estudo e exposição bíblica, não é, da pessoa e a obra do Senhor Jesus. E alguém pode aqui, diante disso, dizer, poxa vida, mas se falar acerca da pessoa de Jesus, se falar acerca da obra de Jesus, é algo, poxa, eu estou na igreja há 30 anos, não é? Eu já ouvi, já conheço, o que tem tanto seja de mistério, de novidade, ou qualquer coisa dessa sorte, né? Ao longo das nossas conversas, eu creio que você vai perceber algumas coisas, né? Primeiro, então, é sobre a pessoa. O objetivo cristológico é dizer quem é Jesus, à luz da Bíblia, obviamente, não é? Sendo dos 5 solas o primeiro sola a Escritura, quer dizer, toda a fonte, não é, de entendimento acerca de Deus e do transcendente é bíblica. Qualquer fonte extra-bíblica serve historicamente ou de endosso para a interpretação daquilo que é a Bíblia, sendo a Bíblia a autoridade máxima, o texto sagrado acima de qualquer coisa. Então, quem foi Jesus Cristo? Resgatando, obviamente, a historicidade dele, ou seja, Jesus é uma pessoa, ou seja, um ser histórico, quer dizer, fora dos relatos bíblicos, há um historiador chamado Flávio Joséfos, não é, que é muito usado e não cristão, e que fala, ele tem vários textos, escreve sobre esse período, e Jesus, obviamente, é personagem marcante em todos os seus escritos, em que ele fala daquela época, aquele período. Então, há relatos e registros extrabíblicos e que corroboram, ou seja, são narrativas diferentes, inclusive de pessoas que não têm e não compartilham a fé cristã, e, portanto, corroboram com o texto bíblico. Nenhum deles, inclusive, é contrário, não é? E falando não só da pessoa, o aspecto histórico de Jesus, mas também da sua natureza. E aí entra bastante, não é, diversão dentro do contexto acadêmico, e onde nós vamos ver não só a sua natureza, mas também a sua deidade. Deidade é a referência à divindade de Jesus, não é? De maneira ontológica e antropológica, ou seja, na perspectiva da explicação daquilo que é o transcendente, como também naquilo que é antropológico, sendo antropos, não é, do grego homem, ou seja, a natureza humana do Senhor Jesus. E como tudo isso se relaciona com o contexto da redenção. Nós vemos na Bíblia que há um motivo para o Senhor Jesus, não é, se fazer homem e habitar entre nós. E aí como tudo isso se relaciona no contexto da redenção.
Por outro lado, além de se observar os aspectos da pessoa do Senhor Jesus, também tem a avaliação, não é? Tanto o estudo quanto a exposição da obra realizada pelo Senhor Jesus. E essa obra, ela é completa, não tão somente a partir, não é, do início do seu ministério, quando ele segue para se encontrar com João Batista no Jordão, como muitos pensam, mas é a obra completa do Senhor Jesus. Não é? Então, dentro disso, isto é cristologia. E olhando assim, parece bastante simples, mas se a gente começar a perguntar, fazer enquetes aí para os irmãos, dentro da igreja, numa mídia social, alguma coisa assim, nós vamos ouvir várias respostas, não é? Essa pergunta, inclusive, fez Jesus para os seus discípulos, não é? Quem as pessoas dizem que eu sou? E aí começam a dizer, uns dizem que Elias, outros dizem que é etc. e tal, e aí ele vira para os discípulos e diz, e vocês? Quem dizem? Quem vocês dizem que eu sou? E aí vem a grande pergunta, quem é o Senhor Jesus e a sua obra? Parece simples, parece elementar, mas eu queria conversar com os irmãos hoje, iniciando, não é? Trazendo as dificuldades que esse assunto, ao longo de toda a história da igreja, não é, desde o seu início, teve. Parece simples, mas não é tão simples assim. E avançando aqui, não é, nós vemos aqui os conflitos. Quando nós falamos conflitos, meus irmãos, são as divergências, não é, no consenso da igreja. Existe uma identidade, aquilo que é o cristianismo, e para que você seja chamado cristão, você precisa, segundo os relatos bíblicos, crer na pessoa de Jesus, porque cristão é seguidor de Cristo. Cristão não é evangélico, cristão não é católico, cristão é seguidor de Cristo. Nós que nos organizamos de maneira diferente. Então, uma pessoa que não confessa Cristo, tal qual a Bíblia o apresenta, essa pessoa não pode se dizer cristão, e nós vamos encontrar algumas referências acerca disso ao longo aqui da nossa conversa. Então, ao longo do tempo, pessoas foram tentando responder essas perguntas. Quem é o Senhor Jesus? Não é? Como ele é? O fato dele ser Deus, ele é homem, ele é Deus, ele é um profeta, quem ele é? E no ano 107 depois de Cristo, ou seja, quando João o apóstolo, né, era recém-falecido, ele vai escrever aí Apocalipse lá pela década de 90, 93, quando ele finalmente, não é, encerra aí a sua vida, ele morre. Poucos anos depois, ou seja, pessoas que conviveram, se não discípulos diretos daqueles que foram discípulos de Cristo, gerações muito próximas de Jesus, já começaram os conflitos. E acontece que aparece aí os tais dos ebionitas. São nomes que vão, não é, caracterizar o grupo, o pensamento, ideologia, enfim. Os ebionitas, eles acreditavam que Jesus era um homem simples, não é? Um homem. Se ele nasceu de maneira natural ou sobrenatural, pouco importa, o fato é que ele era um homem, alguém comum, e que ao longo da sua vida ele alcançou, não é, uma condição, uma relação com Deus muito diferente e superior, portanto, exclusiva, não é? É como hoje outras, não é, chamadas religiões aí, talvez vão dizer uma evolução do espírito, coisas assim, né? Esses chamados ebionitas entendiam, então, que Jesus, não é, era uma pessoa comum, e no seu batismo ele recebe o Espírito Santo, é o relato do batismo, né? E a partir dali, com isso, ele é capacitado, ele é dotado, mas ele é tão somente um homem simples e comum, ele não é um ser divino. Portanto, na visão ebionita, Jesus ele tem uma única natureza, que é a natureza humana, ele se desenvolve, não é, espiritualmente, e com a ajuda do Espírito Santo, não é, a partir ali do seu batismo, ele então recebe, não é, capacidades, dons, enfim, assim era a crença deles. Os ebionitas nada mais eram, meus irmãos, do que os judeus que estavam se infiltrando no cristianismo, seja com intenções de falir o cristianismo, ou seja,
com intenções verdadeiras, não é, de ingressar como prosélitos aí no cristianismo, mas o fato é que eles levaram a tradição judaica, ou tentaram levar a tradição judaica para dentro da igreja. O nome disso é sincretismo, é tentar pegar elementos de fora e acomodá-los dentro do cristianismo. Então, estes de linha judaica tentaram trazer isso para quê? Porque os judeus creem no monoteísmo, nós também. E para eles é impossível a concepção de um Deus trinitário, não existe isso. Tampouco se fossem apenas dois, sendo o Pai e o Filho. Então, na cabeça do judeu, Jesus não pode ser Deus, porque Deus é um só, é o Pai, e acabou. Então, os ebionitas, entendiam que Jesus não tinha uma natureza divina, ele era tão somente um homem, simples assim. Então, pensem os irmãos, se quando a gente tem na igreja, não é, o descontrole, quem participa de liderança entende o que eu quero dizer, e assume aí o púlpito, assume a pregação, assume aí a liderança de algum estudo ou coisas assim, alguém que não tem compromisso com a verdade, começa a tumultuar, a gerar conflitos dentro da igreja, a gerar visões inadequadas. É por isso que tem tanta gente hoje que tem ali, não é, necessidades, não é, como falamos na época de Teodiceia, de, entre aspas, perdoarem a Deus, porque eles se frustraram com Deus. E se frustraram porque aprenderam errado acerca de Deus. Se conhecesse Deus como a Bíblia ensina, jamais se frustrariam com ele, não é? Então, aqui acontece exatamente isso. Pessoas se infiltram no contexto cristão e começam a difundir ideias inapropriadas, ideias que não condizem com a realidade. Isto que diz os ebionitas é uma heresia. Isso é a classificação de heresia. Não é erro teológico. Erro teológico é uma coisa. Heresia é outra, totalmente diferente. Para uma rápida compreensão do que seria um erro teológico. As pessoas que creem em salvação sendo o homem participante dela, não é? Ele escolhe por Cristo. Há a outra linha teológica, a linha reformada, que entende que a escolha não é do homem, a escolha é de Deus, a soberania de Deus sendo aplicada. Então, quem pensa de um jeito vai entender que o outro pensa errado. O outro também entende que esse também pensa errado, ou seja, para um ou para o outro, existe o erro teológico, mas as duas têm base bíblica e não ferem os pilares fundamentais da fé. Portanto, isso seria encarado como um erro teológico. Agora, heresia é falar, não é, erroneamente ou reduzir, por exemplo, como fazem aí os ebionitas, não é, a divindade do Senhor Jesus, não é? Reduzir os atributos, reduzir a pessoa ou a obra, enfim, isso é heresia. Então, esses ebionitas aí, no ano de 107, tinham essa forte atuação, uma presença que foi marcante, a ponto de que isso não é, gerasse relatos históricos da sua presença. No mesmo período, em paralelo, vinham aí também os docentistas. Eles aí começam na década de 70 e vão ali até o ano 107, aproximadamente. Aí essas informações a gente pega, não é, de livros que falam sobre a história da igreja, tá? Quem quiser conhecer mais sobre isso, você vai encontrar em livros da história da igreja. Eu tenho um aqui para mostrar para os irmãos, mas depois eu pego aqui e ponho as referências para você que quiser se aprofundar. Esses docentistas, meus irmãos, eles são mais ou menos o embrião do que nós conhecemos como gnosticismo. E o gnosticismo foi uma praga que se instalou, não é, nesse período. Paulo tem muitos diálogos nas suas epístolas, não é, refutando ideias gnosticistas, não é? Os gnósticos não são os mesmos que tem até hoje, existe o gnosticismo hoje, mas não compreendo totalmente, mas tem diferenças do atual gnosticismo com o da época aí, do período aí inicial da igreja primitiva. Esses docentistas, eles já, do outro lado, eles vão dizer o seguinte, que o Senhor Jesus, ele é Deus, e pelo fato dele ser Deus, ele é perfeito, e ele é bom. Então, se Deus é bom e perfeito, e o ser humano, a matéria humana, a carne, não é? Ela é má, essencialmente má, na compreensão gnosticista,
nós vamos entender que o ser humano não é essencialmente mal, ele está agora num estado diferente, que é a natureza pecaminosa, mas ele é essencialmente bom, nós vamos ver isso mais à frente. Mas o gnosticista, não é? E os docentistas, que é o embrião aí de todo esse movimento, vão dizer que o Senhor Jesus, então, sendo Deus, ele é bom, ele é perfeito, é impossível que ele tenha um corpo físico. Então, ele não tinha corpo físico. Por um lado, um vai dizer que Jesus é homem e não é Deus, estes outros, em paralelo, estão dizendo, não, ele é Deus sim, só que ele não tem corpo físico. E aí ele tira toda a historicidade do Senhor Jesus, quer dizer, o que estava lá então? O que morreu na cruz, aquilo lá? E aí eles vão dizer que metafisicamente, quer dizer, um corpo físico, não existiu. O que se tinha ali era uma espécie ali de holograma, né? Não eram essas as palavras deles na época, porque eles não sabiam o que era um holograma, mas você já deve ter assistido Star Wars alguma vez na sua vida, né? Sabe quando o cara tá lá na nave e de repente aparece um holograma de alguém falando, né? E o cara tá ali, mas não tá ali, é só um holograma? Era isso que acreditavam, não é, os docentistas, que Jesus, se você tentasse pôr a mão em Jesus, não é, a tua mão passaria reto, porque aquilo era uma visão, aquilo não era de verdade, era uma aparente matéria, mas não tinha. E por que não tinha? Porque Deus é bom e a matéria, a carne, ela é ruim. Então, essa é outra heresia, porque pensa você, meu irmão, se Jesus não é homem, não é? Nós não temos um representante, nós não temos um mediador. E se Jesus não é Deus, o sacrifício dele não vale para todos nós. Nós vamos entender as implicações cristológicas dessas heresias que eram pregadas. Então, esses cabeçudos chamados docentistas, né, entendiam, então, que o Senhor Jesus ele era uma espécie de um espírito ambulante aí que as pessoas conseguiam ver, mas não tinha matéria, não se pegava, né? Essa turma aí é uma linha filosófica pagã, não é? Segundo aí os relatos, o paganismo é outro tipo de sincretismo. É mais ou menos assim, você foi macumbeiro a vida inteira, de repente você se converteu. Quando você entra para a igreja, em vez de aprender o que tem na igreja, você quer trazer os elementos da macumba e adequar eles dentro da igreja. Isso chama-se sincretismo religioso. É por isso que tem um monte de igreja que bota elemento de judaísmo, o pastor prega com aquele troço em volta do pescoço, por isso tem um monte de estrela de Davi para tudo que é lado, a arca, tem nego que toca chofar na igreja, isso chama-se sincretismo, né? Basicamente. Depois desses malucos aí, surgiu o arianismo, só que aqui já é um outro período da igreja. Os ebionitas e docentistas, eles são de um período em que a igreja é perseguida. Então, durante a perseguição da igreja, havia uma unidade na compreensão, porque todo mundo, então, sofria perseguição e havia uma unidade, porque o sofrimento era comunitário. A partir de Ariano, né, ou melhor, de Ário, que é o precursor aí do arianismo, a igreja já é reconhecida, a religião cristã já é reconhecida como religião oficial do Império Romano. Então já é um outro período da história. E agora dá margem para um monte de gente. Esse Ário é um bispo, não é? É uma pessoa do clero da igreja, e ele agora está expondo as suas ideias. E ele foi, inclusive, condenado no Concílio de Nicéia, que foi em 325 depois de Cristo. Veja, somente cerca de 300 anos depois de Jesus, olha a confusão. Um dizendo que Jesus não era Deus, outro dizendo que Jesus era Deus, mas não era homem. Aí vem o Ário, não é? Este, por outro lado, ele negava a integridade da natureza divina de Cristo, e ele dizia que, na verdade, o Logos, quando se uniu, e Logos, para quem não se lembra, no João, o Evangelho de João, lá no capítulo 1, vai dizer que o Verbo, no princípio era o Verbo estava com Deus, não é? E o Verbo era Deus. Este verbo, a palavra traduzida como verbo, no grego é Logos. E o Logos é a indicação de Cristo, sendo Cristo, então, a segunda pessoa da Trindade, não é? Ou seja, Deus, não a sua natureza humana, mas a sua natureza divina, a deidade de Cristo ali, portanto, né? Então, aqui Ário vai dizer que o Logos, quando ele se junta, ele se funde com a natureza humana. Ário, por outro lado, entende que existem as duas, não é?
Mas quando elas se juntam, surgiu um terceiro troço aí, surgiu um negócio híbrido, não é? Não é nem Deus e nem homem, mas é uma espécie de um semideus, não é? Aí é uma ideia, você deve ter assistido Hércules, você deve ter assistido filmes aí da mitologia grega, que é Deus tendo relações sexuais, aí deuses, né? Tendo relações sexuais com mulheres e nasce aí alguma coisa que é metade de um, metade de outra. Então, na concepção de Ario, não é? Ou seja, o arianismo, existe uma natureza diferente. Parte de Jesus era Deus e parte de Jesus era homem. E isso se confundia aos poucos, não é? E era bastante confuso esse ensino. E então ele defendia, não é, que o Filho de Deus ele foi criado. E aí está um outro problema, uma outra heresia bastante grave, não é? As pessoas entendem que Jesus foi criado. Jesus não é um ser criado. Jesus é Deus. Os anjos são seres criados, todos nós somos seres criados, a natureza, enfim, existe a criação. Jesus não faz parte da criação. Jesus é Deus. Jesus tem equivalência da mesma natureza de Deus, ou seja, não é algo criado. E ele já dizia que não, que Jesus é, na verdade, Filho de Deus, criado em algum momento da eternidade, não é? Antes do tempo e antes da criação, quer dizer, ele antecede tudo isso, mas ele foi criado. Não é eterno como o Pai, mas ele tem um início e segue a sua trajetória. Então, isso tudo é totalmente contrário aos ensinos bíblicos e, portanto, herege, é um ensino herege. Isso tem que ser refutado. E em 325, apesar de Ário ter sido uma pessoa bastante influente, foi um fuzuê danado. Aí, se você for acompanhar a história desse homem, ele foi destituído, depois ele foi conversar com o imperador exigiu que ele voltasse, depois ele briga de novo, até que finalmente ele, em 325, não é, no concílio de Nicéia, foi, enfim, não é, excomungado, não é, da igreja, pelos ensinos hereges que ele tinha, não é? E esses concílios, meus irmãos, eles eram basicamente formados pelos bispos, era a liderança da igreja. Então, se discutia ali para achar o senso comum. Então, ideias como essa, que não condiziam com a Bíblia, não é? Eram, graças ao bom Deus, não é? Refutadas. Então, vimos aqui, chegamos ao século IV, não é? No ano de 325 depois de Cristo, já vimos aí três, e aqui são três das principais. Outras baboseiras entraram no meio, nos relatos bíblicos, em Atos dos Apóstolos, a gente vê os apóstolos debatendo, não é, temas semelhantes a estes. Na continuidade, porque a história, infelizmente, não para, né, avançando aí, surgiram os apolinários, né? Eita, nós! Em 381 depois de Cristo, surgiu este Apolinário, que também foi condenado, ou seja, excomungado, e agora ele vai negar que Cristo tinha uma natureza humana íntegra. O que ele quis dizer com isso? Jesus não era um homem. Ele era um homem, mas não era um homem igual você e eu. Ele não tinha o pneuma, ele não tinha o espírito. Isso, o pneuma, não é? Quando Deus faz o homem em forma do barro e ele sopra nas suas narinas, não é? A palavra em aramaico, o soprar, é nefesh hayah, que no grego é pneuma, ou seja, é soprar, é o sopro do espírito, não é? Então, este sopro, este espírito que é inerente à natureza humana, segundo Apolinário, Jesus não tinha. Porque Jesus não era comum, ele não era igual a ninguém, nem a mim, nem a você. Então, ele tinha a sua natureza humana, só que ela não era completa. Ela era fragmentada. E no lugar do pneuma, não é? Estava o Logos, sendo uma espécie de um conceito de sabedoria, não é? Ou o Espírito Divino, como se Deus, não é, em Jesus, se manifestasse como uma coisa só, tirando aspectos da humanidade de Jesus. Esse foi Apolinário, e é um pensamento que tenta adequar aquilo que é chamado, aí pelos estudos, de tricotomismo platônico. Não sei se os irmãos já ouviram falar de tricotomismo, dicotomismo e assim vai. Dicotomismo, meus irmãos, que é a linha ortodoxa da fé cristã,
vai dizer que o homem tem coisas que são materiais e imateriais. Material, a sua carne. Imaterial, a alma e o espírito. Então, o ser humano é dividido em duas partes. O tricotomismo não, já vai dividi-lo, são três, não é? Em três coisas diferentes. E aqui, o Apolinário vai tentar pegar essa ideia tricotômica desenvolvida pela filosofia platônica, não é? E tentar encaixar dentro da igreja. É tudo origem de sincretismo que não dá certo. Então, em 381, mais uma vez, não é, o Senhor defende a igreja desses hereges e ele também é excomungado, os seus ensinos, graças a Deus, foram queimados, não é? Em partes, porque se a gente sabe que existe até hoje, então não queimaram tudo, mas pararam de ser difundidos. Estes eram os apolinários. Aí vem um outro louco, que é o Nestórios, né? Os nestorianos. Aí já em 431 já alcançamos o 5º século, né, depois de Cristo. Veja que é quase que um século atrás do outro, é um problema atrás do outro, a igreja está enfrentando. E estamos falando daquilo que é o core, ou seja, o cerne da fé cristã, o Senhor Jesus. Então não é um tema tão trivial assim como muitos podem pensar, né? E aí esse Nestórios, ele vai dizer que não havia uma unidade real entre as naturezas divina e humana de Jesus. Não era uma coisa que se comunicava e não era uma coisa só. É muito mais uma questão de compreensão moral, você dizer, não é que ele tinha essas duas, não é? Do que de fato orgânica. O que ele quer dizer é que Jesus não era uma pessoa, ele era duas pessoas. Ele era Jesus Deus e ele era Jesus homem. Isso é outra heresia, muito grande, inclusive. E aí ele vai dizer que Jesus, então, se manifesta de duas maneiras. E a sua história é até engraçada, porque ele diz que as duas pessoas conviviam, não é, ao longo do ministério de Jesus, e quando Jesus enfrenta a cruz, quando Jesus é crucificado, o Jesus divino vai embora para o céu e abandona o Jesus homem. E é por isso, segundo o Nestórios, né, que Jesus na cruz diz que por que me abandonaste, né? Quem abandonou foi a sua natureza divina. Olha a loucura para onde vai, né? Quando a gente se deixa levar por esses hereges aí. Então, este também foi mais um ensino refutado, mais um que foi, né, excomungado. Ao longo do caminho, a igreja foi excomungando gente aí, né? E aí, essa ideia foi refutada, né? Para ele, Jesus, então, tinha uma relação íntima com Deus, mas eram duas pessoas distintas, não era uma coisa só. E não é isso que a Bíblia nos ensina. E, por fim, meus irmãos, em 451, ou seja, 20 anos depois aí dos nestorianos, aí, quando você pensa, ufa, finalmente entenderam o que a Bíblia ensina sobre Jesus, não. Surge o Eutiquês aí, né? Lá em Cajubi a gente tem o Eutico, né, Cláudio? Que é o Wellington lá na brincadeira com o meu irmão Wellington lá. Mas existiu um sujeito aí, o Eutiquês, e todas essas pessoas, Apolinário, Nestórios, o Eutiquês, toda essa turma aí, é tudo gente da igreja. Se não bispo, é presbítero, se não é presbítero, é diácono, é gente da igreja, tá? Não é gente de fora falando groselha, não. É gente da igreja. E aí esse sujeito aí, o Eutiquês, que também foi condenado, só que no Concílio de Calcedônia, o Concílio de Calcedônia, ele tem um capítulo especial para falar sobre cristologia. E neste, o Eutiquês, ele foi condenado, né? E a condenação é muito simples, né? A excomungação, a pessoa tem que rejeitar suas ideias hereges, queimar tudo que escreveu e publicamente anunciar, tudo que eu falei era bobagem, esquece tudo isso, não leva para frente. E ele foi, então, condenado. Este negava que havia a coexistência de duas naturezas. Ao contrário, ele dizia que as duas naturezas do Senhor Jesus, na verdade, se fundiram e criaram uma terceira, não um híbrido. Existe a natureza divina, existe a natureza humana e existe uma terceira natureza na compreensão do Eutiquês, que agora é uma que nem nome tem aí por aí, né? Mas o eutiquianismo vai pregar, então, que Jesus não é nem Deus e nem homem, ele é uma terceira coisa. Né?
Isso também foi refutado, e refutado de uma maneira muito, muito importante. O que se decidiu no concílio de Calcedônia é o que se sustenta até hoje, cristologicamente, na defesa e na explicação bíblica, não é, acerca da pessoa e da obra do Senhor Jesus. Então, este ano e este concílio foi extremamente importante para a igreja. Deus abençoou aqueles... Haviam mais de 300 bispos participando desse concílio, nós vamos ver isso daqui a pouco. Foi um momento realmente muito importante para a história. E aí você pensa, puxa, foi até o 5º século, né? Crendos pai, como diriam uns aí, né? Rapaz, que turma que difícil, não tem escola bíblica nesse lugar, não tem, a pessoa não aprende. Mas eu queria te dizer, meu irmão, que esse negócio não está lá atrás. Nos dias de hoje, esse negócio bate as nossas portas, não é? Bate as portas aí. Então, avançando mais um pouquinho, porque a brincadeira não para, olha só o que aconteceu aí. Existiu, melhor dizendo, né, chamado Emil Brunner, uma pessoa que é bastante, inclusive, famosa no contexto teológico. Tem muitos livros escritos, entre eles este que eu trago a capa aqui, Dogmática, volume 2. Ele tem muita coisa boa escrita, mas ele diz algo acerca de Jesus que é surreal. Ele vai dizer, está nesse Dogmática volume 2, caso você queira investigar, ele vai dizer que, de fato, Jesus não nasceu, não é, de uma mulher virgem. Maria não era virgem. E, portanto, Jesus não foi concebido pelo Espírito Santo. A bem da verdade, Jesus era filho de José com Maria, segundo este Brunner, e por causa disso, Jesus, tinha a natureza pecaminosa que você e eu temos. Irmão, isso é mais bizarro do que todos os outros que falaram até agora. Mas, na cabeça de Emil Brunner, é isso que, inclusive, destaca e eleva, não é, a obra do Senhor Jesus Cristo, dizendo o seguinte, que o fato dele ter a natureza pecaminosa e não ter pecado é o que o torna vitorioso, de fato, segundo Emil Brunner. Não é? É surreal esse tipo de coisa, não é? É uma heresia que não tem tamanho, mas está aí, publicado numa editora, inclusive, bastante conhecida no mundo acadêmico, aí, que é a Fonte Editorial. Uma pessoa de nome aí que tem peso no contexto teológico. Então, muito cuidado, meus irmãos. Muitas pessoas não se informam e saem comprando livros aí, né? Eu me lembro no tempo de seminário em que as pessoas iam lá ter aquelas feiras do livro dentro do seminário, aí o seminarista é meio fanático por livros, né? Eu que o diga, eu tenho uma pequena biblioteca aqui em casa, né? E sai comprando livro aí, é bonito, gostei da capa, gostei do título, e sai comprando. Cuidado, meus irmãos, porque muita gente lê e não tem condições, porque não teve instrução ou não está envolvido no assunto, e vai ler coisas como essa, não é? E, sem o entendimento, vão assumir verdadeiras e levar adiante. Né? Isso é um absurdo sem tamanho. Está aí, Emil Brunner, para quem quiser depois consultar, bem pertinho de nós. Ele é falecido em 1966. Meu pai devia ter aí 10 anos, 11 anos de idade quando ele faleceu, quer dizer, é recente aí a história desse homem. E depois disso, o assunto não parou. Lá pelos idos aí de 1990, houve um grande movimento, ainda existe, mas foi muito mais, não é, enfático nesse período, de uma reconciliação, uma maneira em que a Igreja Católica tentou uma reaproximação dos chamados evangélicos, não é, com a intenção de que fosse tudo de novo uma coisa só, unidos, não é? O pensamento é bonito, não é colorido, cheio de florzinha, muito bonito, mas, meus irmãos, Amós 3:3, como andarão dois juntos se não concordam? Não tem como caminhar junto. Existem coisas que são diferentes. E eu não estou nem falando sobre idolatria, eu estou falando daquilo que é o core, o cerne da fé cristã. Bom, por exemplo, não é? Eles fizeram um esforço muito grande e só não avançou por causa de um tema. E o tema se chama imputação, a doutrina da imputação, onde não houve acordo. Segundo a fé católica, meus irmãos, o sujeito que leva a sua vida, não é? E ele tem relação com a igreja, ele está vinculado à igreja,
este é alguém que vai para o céu. Não interessa a sua vida, não interessa a sua profissão de fé, não interessa nada, senão o fato dele estar vinculado à igreja. Agora, isso a título de salvação. Agora, se o sujeito está vinculado à igreja, ou seja, é membro de uma igreja, participa da igreja, ele já está endereçado ao céu. Se ele sair da igreja, ele está endereçado ao inferno. Agora, se ele está na igreja e não tem uma vida piedosa, o que vai acontecer com ele? Vai para o inferno? Não. Segundo a teologia católica, ele vai para um lugar chamado purgatório. E lá no purgatório, não é, essa pessoa vai pagar pelos pecados dele, vai pagar pela sua desobediência, vai pagar, não é, pela sua maldade, enfim, é um lugar de punição, é um purgatório. Tá? Meus irmãos, isso não existe na Bíblia, é o primeiro ponto, não existe nenhuma referência a um estado intermediário entre vida e céu, quer dizer, se o sujeito, a Bíblia ensina, está em Cristo, morreu, o seu destino é o céu, e acabou. Mas inventaram um purgatório. Como é que vai juntar as mãos? O discurso é muito bonito, vamos dar as mãos, todo mundo é cristão, acredita em Cristo. Agora, peraí, que Cristo que você acredita? O da Bíblia ou da tua cabeça? Tem diferença. Por isso tem que tomar muito cuidado com isso, não é? A gente tem o péssimo hábito aí, pela tradição, de conflitos, não é? E ataques entre evangélicos e católicos, quer dizer, isso é surreal, não faz sentido nenhum. Mas o fato é que não dá para andar junto, meu irmão. Não dá. Sendo que ele olha para Jesus e não enxerga a suficiência em Jesus, no cumprimento, não é, da vontade de Deus, e na suficiência da vontade da lei, segundo a vontade de Deus, para que eu e você fôssemos justificados. Ele não acredita assim. Então é muito bonito o discurso católico, mas é mais ou menos como quem pega um pão, não é? Aliás, um bolo de cenoura. Quem gosta de bolo de cenoura, diga amém. Amém, eu gosto. Né? E aí você pega o bolinho de cenoura. O bolo de cenoura, ele é amarelinho com a cobertura marronzinha, né? Se alguém fizer um bolo de fubá e jogar chocolate em cima, aquele bolo pode até parecer o bolo de cenoura. Ele pode até cheirar bolo de cenoura por causa do chocolate, mas ele não é um bolo de cenoura, porque é bolo de fubá, meu irmão. A mesma coisa é quando nós tratamos cristologicamente do conceito, não é, da fé. E essa doutrina, a doutrina da imputação, foi onde esbarrou, né? Estava tudo meio que caminhando muito que bem, já pensou tudo junto de novo, que coisa legal, não é? Olha a potência que o cristianismo pega no mundo todo, que discurso bonito, mas peraí, e a imputação, fica onde? Que negócio é esse de purgatório? O que nós aprendemos na Bíblia, meus irmãos, é totalmente diferente, e aí vem a obra de Jesus, né? Não só a questão da pessoa, mas a obra de Jesus, sendo que homem nenhum, por mais tempo que ele passe nessa vida ou numa... Se existisse, né? Não existe. Eu sei que você conhece e sabe que não existe, mas eu estou chutando aqui só para brincar. Se existisse reencarnação, esse cara poderia passar a vida toda morrendo e reencarnando. Ele nunca pagaria pelos seus delitos. Houve a necessidade de um pagamento em substituição. Então, para que existe um purgatório numa teologia, sendo que nem bíblico é? Portanto, isso foi agora, recente, e as tentativas não pararam, eles continuam por aí, né? Tentando, e nesse discurso de ecumenismo, e tem muito crente, ou cristão, melhor dizendo, né? Que não se atenta para algumas coisas e segue alguns caminhos que são complicados, mesmo, não é? Então não tem como andar junto. Se não compactua da fé bíblica, lembra? Sola a Escritura, é ela que contém a verdade. Nós cremos naquilo que já vamos ver agora, em seguida, no que é o resultado do concílio de Calcedônia, não porque aqueles mais de 300 bispos disseram que é assim, mas porque a Bíblia diz que é assim, e eles só reafirmaram a Bíblia. A Bíblia é, para todos nós, a autoridade no que se refere, não é, ao estudo acerca de Deus. É ela a autoridade.